como estava a sua vida quando você decidiu comprar um imóvel? Onde você morava? O que estava acontecendo na sua vida nesse momento? Certo. Bem, quando a gente decidiu buscar, né, esta casa, foi um momento assim que meus filhos, eu tenho um casal de filhos e a gente morava num apartamento que tinham 3 suítes. Era um apartamento confortável até então, só que a minha família é de fora. Então, a hora que a gente ocupou o terceiro quarto com a minha filha caçula, ficou muito pequeno o apartamento, né? E meu marido sempre gostou, sempre buscou morar em casa. Então, ele já pesquisava, já tinha algumas ideias da gente mudar para um lugar maior, né? Então, assim, até então, a gente não pensava em mudanças, a gente queria ver como é que estava o mercado, até porque a gente só tinha o próprio apartamento para poder fazer a troca ou uma permuta, né? Então surgiu a ideia da casa como algo, um espaço maior que eu pudesse acolher meus 2 filhos, mais a minha família, que eu sou de Belém do Pará. Então a família sempre vem, meus pais, meus sogros, e acabou que não tinha um local, né, um quarto maior ou né, a quarta suíte para acolhê-los, né? Então surgiu a ideia da gente começar a buscar. Que legal. E o que vocês pensaram naquele momento? A gente vai buscar um local maior porque minha família está crescendo. E o que você esperava dessa casa? Você falou que pensava em construir. Conta um pouquinho disso pra gente. Sim, na verdade a gente tinha muito medo de construir, porque o fato é que a gente tinha vários amigos que estavam também nesse processo de busca de imóvel, entre casa e apartamento, e a gente trabalhava muito, né? Tanto eu quanto meu marido, a gente, né, não tinha muito tempo para ficar cuidando de obra, nem buscando. Mas a gente tinha muitos colegas próximos que indicavam, né? Ah, daí você constrói do seu jeito. E assim, eu nunca fui muito exigente, mas o meu marido, ele gostava de alguns detalhes nas casas que a gente via pela internet, nos sites, tudo, que não agradavam, né? Então, a gente acabou buscando, né, lá na Imovit, um ambiente onde a gente pudesse ter uma orientação, porque as casas que a gente via no site da imobiliária nos atraíam muito, né? Então foi um dos motivos que a gente buscou ir até lá para, né, discutir um projeto. Até então não era uma coisa que a gente queria naquele momento, mas a gente pensava para o futuro, para ver como é que estava o mercado e assim surgiu a ida até lá, né? E foi como eu conheci a Nádia. E quantos anos tinham os seus filhos? Como que era a carreira de vocês naquele momento? Quanto vocês trabalhavam? Sim. Eu já tinha o Léo, né? Então a gente mudou para cá em 2018. Então eu te diria que a gente começou a buscar em meados de 2018. Acredito que fevereiro ou março é mais ou menos esse período. E assim, o Léo tinha o quê? Uns 8 anos, 9 anos, e a Malu tinha 4 anos, né? Então a gente estava ali no batidão, criança, trabalho, um corre-corre. Eu sou ginecologista, meu marido é oftalmo, então era trabalho o dia inteiro, né? A gente mal parava em casa. E aí a gente pensou realmente de iniciar uma nova fase, né? E tudo meio que foi dando certo. Ao conhecer a Nádia, ela nos apresentou os projetos, os terrenos que a gente, né, poderia iniciar a construção, as dificuldades, os benefícios, os riscos, e isso me deixou mais ressabiada, né? E aí ela viu, olha, pelo perfil de vocês vão ter que ter mais tempo, né, pensar melhor sobre um projeto, a gente tem apoio e tudo mais, mas sempre nos acolhendo muito num sentido de, tipo, vão, vocês querem, vão, né, e isso me deixou muito confortável, né, eu senti da parte dela que não era algo que, tipo, não, ó, vai ser difícil, né, o mercado é assim, ponto final, não. Tudo que a gente pensava ou planejava, ela sempre dava um jeitinho de entender o nosso perfil.
E isso foi muito legal, né? A gente criou um vínculo com a Nádia, assim, maravilhoso, e ela entendia nossas limitações, tanto da parte financeira quanto da situação real, que a gente precisaria vender o apartamento para seguir. E em vários momentos a gente tentava ir para trás, ela falava, ó, tem essa saída, faça desse jeito, por que vocês não vão conhecer casas prontas? E aí surgiu a ideia de vir conhecer o Parque dos Alecrins, né? E eu lembro como se fosse hoje, da frase dela, no dia ela falou, olha, pode ser que você ache longe, porque eu morava do lado da Imovit, então eu morava ali próximo do shopping Guatemi, e também isso foi bom, né? Porque a gente estava sempre pertinho lá para discutir uma coisa ou outra com ela. E ela falou, o Parque dos Alecrins é mais longe. E aí eu resolvi vir conhecer e cá estamos aqui, né? Vamos chegar no final da história. E o que te fez chegar aqui e se apaixonar pela casa, pelo lugar? Então, como foi esse momento? Eu lembro exatamente a primeira vez que eu vim, porque quando ela pontuou, eu acho que você vai achar longe, eu já achei perto. Eu lembro que a primeira vez eu vim com ela, com a Derson, eu não lembro muito bem exatamente quem me apresentou diretamente a casa, mas eu lembro exatamente com essa frase, né? Ah, é longe, mas vai dar certo. E quando eu vim, eu achei que estava até ok. Eu falei, nossa, e o lugar lindo, eu já vim encantada com, né, aqui não é um local tão perto, mas não é longe de onde eu trabalho, porque eu trabalho do lado da imobiliária também, eu trabalho no Fertilidade e Vida. Então, 15 minutinhos eu estava lá, a gente fez as contas, tudo, e aqui nós vimos outras casas que a Nádia nos apresentou, mas assim, a hora que eu entrei aqui, exatamente, eu falei, meu, é essa casa, é muito nosso perfil, era uma casa clean, ampla, ninguém nunca tinha morado, né, tinha um tamanho de piscina ok, as 4 suítes que a gente queria, né, então, tudo calhou. Só que aí surgiu o impasse de, tipo, como vamos fazer para comprar, né? Tipo, não, será que é a hora de comprar? Vamos comprar. E assim, eu te diria que a dupla ajudou muito, né? A Nádia com as negociações com o construtor da casa, a Pamela ajudando do que podia para nos dar ideias de, tipo, ó, vamos tentar conseguir uma entrada melhor. Então, assim, tudo foi acontecendo. Eu lembro exatamente porque isso foi o que? Fevereiro, março. Em junho, eu estava num congresso da minha especialidade, era em Barcelona. E eu lembro que eu recebi a ligação da Nádia lá. Ela me ligou e falou, olha, o construtor ele não estava aceitando a permuta, né, de dar o apartamento como uma parte do pagamento da casa. E ela me ligou, olha, o Marcelo aceitou, né, a negociação. E foi assim, eu falei, meu, tinha que acontecer. Claro que muito do esforço dela, né, porque a gente não tinha acesso ao construtor. E a gente já estava até meio desesperançoso, falou, não vai dar certo, ele não estava aceitando a negociação e isso foi muito, assim, um presente para a gente, né? Eu sempre choro quando eu falo, mas era um sonho, né? Então, eu acho que tudo que a gente pensa para um local que a gente vai morar é um ambiente bom e uma pessoa que vê isso na gente, porque é difícil, né? A gente sabe que visitamos outras casas, tivemos acesso a outras imobiliárias, mas é o local que a gente sonha com os nossos filhos. E quando eu entrei aqui é como se fosse um sonho, né? E eu acho que tudo foi dando certo, né? Põe as pessoas certas no nosso caminho e a gente segue. Muito bonito ver você se emocionar. E como foi no dia que você recebeu? O que você fez? Você ligou para o seu marido? Como foi? O que você sentiu? Eu acho que assim, mudar para cá já foi assim o dia mais especial, né? Eu lembro que a gente dormiu no meio de um monte de lençol, não sabia onde estava nada, e o entrar na casa sabendo que ela já era nossa, trouxe meus pais depois, porque eventualmente a minha mãe veio conhecer antes e deu muito apoio, né? Era um local de paz, então eu senti que tipo, tudo aconteceu por um propósito, né? Eu acho que é o trabalho de vocês, mas assim, a individualização nossa no ambiente que a gente foi acolhido foi muito especial, né? Eu lembro até que depois eu mandei uma florzinha para ela e para a Pamela, de tão feliz que eu estava daquele momento. Chorei no dia de assinar o contrato lá, né? Só passando vergonha, né? Mas é isso, é um trabalho, a gente trabalha o dia inteiro para construir
o nosso sonho, né? E voltar aqui na casa e se mudar para cá e ter certeza de que a gente fez a escolha certa. E assim, a gente fala muito que um imóvel, independente do valor, independente de para quem, ele é muito relevante. Não importa, pode ter muitos milhões ou pode não ter nada, mas é sempre uma compra muito relevante, né? Um movimento muito forte. Principalmente em casos como o seu, que faz uma mudança Sim. realmente, né? E, então, para você, você acha que isso foi uma mudança de vida? Isso foi um marco para a sua família? Sem dúvida. Foi um momento em que as crianças eram muito pequenas e precisavam de um espaço maior. Então, a gente conseguiu ter uma socialização melhor deles, né? Logo depois veio a pandemia. Então, foi exatamente um ano antes, ou talvez até menos de um ano, uns 6 meses antes de tudo acontecer. Então, sem dúvida, a gente estava, tipo, muito feliz pela conquista, por a gente ter conseguido chegar com a ajuda de vocês, né? E também por proporcionar para os nossos filhos um ambiente melhor, né? Imagina a gente num apartamento no período da pandemia, realmente assim, foi uma mudança pontual, né? E até hoje a gente lembra por isso, né? Porque foi muito esforço para chegar até aqui, a gente buscou muita coisa, mas nada batia, sabe? Eu acho que quando é para acontecer e você entra em algo que te completa, né? E essa é a nossa casa, a casa que a gente escolheu para morar com a nossa família, para trazer nossos amigos. E assim, não tem uma pessoa que não entre aqui, que não elogie, que não goste, que não se sinta acolhido, porque eu acho que a gente tenta criar esse ambiente mesmo, né? No local que a gente, né, ama e quer o convívio dos amigos e das pessoas. E se você, dentro de tudo isso, aqui tem uma das perguntas que é se você tem alguma história aqui dentro marcante, mas são muitos anos, imagino que sim, né? Sim, sem dúvida. Fases dos Assim, seus filhos, fases de vocês. eu acho que aqui as conquistas maiores, entre elas, foi eles aprenderem a andar de bicicleta, que parece uma coisa ridícula, mas eu sempre falava que a minha infância era andando de bicicleta, né? E os meus filhos não tinham isso, porque no prédio era um espaço muito limitado, lá embaixo não podia andar. Então, assim, é isso, é ver eles vivendo, né? Eles têm independência para sair, não é um condomínio grande, então eu acho que o desenvolvimento deles, entre todas as histórias que a gente viveu aqui, foi o que mais nos deixou com a certeza de que nós tomamos a decisão certa, né? Dá mais trabalho, é mais custoso, mas eu acho que a cada coisinha, eu falei muito que o meu marido ama jardim, né? Então isso faz bem para ele, faz bem para a gente. Depois de um dia de trabalho, vir para cá é como se fosse um refúgio, um local tranquilo, mas também perto de tudo, né? Então, você pode dizer que morar em uma casa, no seu caso, mudou a sua vida, mudou a vida da sua família. Sem dúvida. Sem dúvida foi uma divisão de águas entre melhoria de qualidade de vida e estresse que a gente já vive, né, quando a gente está fora daqui. E isso eu acho que só traz mais recompensa pessoal, né, da gente ter essa possibilidade de ter nosso local, um local maior, e também ver que eles estão felizes aqui dentro, né? Que cada um tem seu espaço e hoje eles estão maiores, né? O Léo tá com 17 anos, a Malu com 12, então a gente vai fazer 7 anos que mora aqui. E é isso, e ver que realmente essa foi a melhor decisão. Que legal. E se você pudesse falar uma palavra, uma frase, um título para esse capítulo da sua vida, assim, se você olha para casa, assim, qual título seria? Olha, eu te diria que não posso chorar mais, eu já chorei. Chega de chorar, daqui a pouco os meninos estão chorando também aí. Eu te diria que uma frase, vamos pensar aqui. Eu acho que assim, é bem isso, é o dia que a nossa vida mudou, né? Então, algo que trouxe paz para todo mundo e tomar a decisão certa, né? Com muito a ajuda de vocês,
né? Eu acho que sem a Nádia, sem a Pamela ali do nosso lado, nos orientando, nos guiando, de verdade, eu não teria chegado aqui. Tem um sabor de conquista, Mira. Sem dúvida. Uma conquista do trabalho de vocês, do esforço de vocês. E eu acho que a palavra de escolher a Imovit naquele momento foi parceria. Eu senti que eu não era uma cliente, eu era uma amiga que eu precisava de uma orientação, de um sonho, né? E esse sonho ele é dividido, ele não era só meu, né? Todos ali estavam entendendo o que eu precisava naquele momento, porque eu cheguei lá muito despretensiosa de estar aqui hoje, né? Como algo que ia demorar muito para acontecer. Então, é isso, eu acho que foi dividido e foi individualizado de uma forma muito especial para a gente. E por isso a gente se sentiu, né, acolhido, né, em seguir e seguro de encarar, né, todos os desafios que iam vir a partir daí. Depois dessa etapa, qual que é o momento de vida de vocês hoje? Hoje a gente, graças a Deus, é isso. Eu acho que quando uma coisa vem para o bem, traz muito mais bem, né? Então hoje a nossa vida está muito mais estabilizada do que um momento tumultuado que a gente estava. Eu lembro que na época também eu estava no processo de defender doutorado, o meu marido acabando especializações, então a gente tinha muito caminho, investimento também na carreira para fazer pela frente. E isso só prosperou, né? Então a gente conseguiu construir a casa do nosso, decorar a casa do nosso jeito, né? Cada cantinho aqui pensado com a ajuda do nosso jeito, né? Para tomar realmente a nossa carinha dentro da casa. E isso foi muito bom, né? Porque aí a gente se sente ainda no nosso local, né? Então, criar um ambiente que fosse acolhedor não só para a gente, mas para a nossa família, né? Para os nossos filhos. Nunca pensei em ter cachorro e veio, né? Com a pandemia, veio nossa cachorrinha, que também faz parte dessa história. E graças a Deus a nossa vida só tem melhorado, né? Continuamos trabalhando bastante, mas hoje bem mais estável, com as crianças aí talvez já em processo até de sair da casa. E eu sempre falo isso para o meu marido, eu falo, poxa, que bom que nós mudamos no momento certo, porque chega um determinado momento que eles já vão embora e a casa vai voltar a ser vazia de novo, né? E quem sabe a gente volta lá para trocar de novo de local, né? Mas eu te diria que hoje a gente está muito completo morando aqui e não pense em mudar, e a gente ama o condomínio, ama realmente o local e não tem a menor insatisfação em nenhum ponto que eu pudesse te falar, ó, isso eu não estou feliz. Não, eu acho que a vida só prosperou e graças a uma boa escolha, né? Eu acho que isso é o mais importante, a gente está feliz, com o coração em paz, de que tomou a melhor decisão. E para a gente finalizar, duas perguntinhas, aí já mais específicas, se você fosse falar para um amigo sobre a Imovit, o que você diria? Eu já indiquei, inclusive, amigos para a Imovit, que depois que viram a nossa casa, realmente se animaram também de sair do apartamento ou construir. Então, é isso. Eu indico a Imovit como algo que com pessoas que cuidam de você, né? Do que você quer. E não só querem te vender um imóvel porque acham que é a sua cara. Eu entendo hoje que a Nádia entendeu o nosso perfil, né? Você, a Márcia, você, o Aderson, e vocês querem este tipo de imóvel. E é isso, a gente indica de coração e sempre a gente, né, sempre que vem aqui a gente fala através de quem que a gente conquistou e eu acho que é isso. Para finalizar, a última pergunta, se você pudesse dar um recado para a Imovit. Se você pudesse dar um recado para a Imovit, o que você diria? Bem, para os profissionais ou para todo mundo de lá? O que você quiser, os dois. Em primeiro lugar, eu só agradeço, né? Eu lembro até do momento que eu entrei na recepção, eu lembro do café da recepção, eu lembro de momentos que eu estava angustiada e que lá eu conseguia tirar as dúvidas, ter uma paz. Então, assim, a equipe era maravilhosa. Eu não tenho nenhuma ressalva dos momentos que eu fui lá e sequer uma reclamação. Eu imagino que a equipe muda,
né? Mas que vocês mantenham o foco de tudo, né? Então, tem que existir uma essência que é isso. O cliente, nós vamos como um cliente e não conhecemos nada, né? As armas estão lá, mas da forma como elas são passadas, isso é muito especial para a gente, né? Não só no meu caso, que queria uma casa para minha família morar, mas também para pessoas que querem um local para trabalhar ou que querem construir de alguma forma uma casa para um filho, né? Então, mantenham a essência, né? É o recado que eu tenho para dar. Muito obrigada. Posso dar um abraço? Eu já vou chorar de novo abraçando a Nádia. Obrigada. Obrigada a você.